Salve, salve minha tropinha! Tá tudo certinho com os senhores, eu espero muito que esteja tudo bem, tá? Olha eu aqui de novo, né, trazendo mais uma obrinha nova pra vocês, muito interessante, por sinal. Mas antes da gente ir pro vídeo, você já sabe o que eu vou pedir, né? O seu likezinho, o seu comentário, se inscreve no canal também, não se esquece, ativa o sininho. Ah, e dá aquele hypezinho também, vai, dá aquela moral aí. Eu tô enrolando demais, bora pro vídeo logo. A nossa história é sobre um aventureiro solitário que resolveu quebrar a regra mais importante de todas, o cara realmente meteu o louco. E já começamos com o Prota no puro suco do ódio. E o nosso cabo parece estar todo lascado, porque ele tá soltando muito ketchup. Na verdade, ele deitou um monstrão na porrada, e o brabo sobe em cima do corpo do bicho, já insatisfeito só com a vitória. Nisso, o maluco faz a nojeira e arranca um pedaço de carne do bicho pra mandar pra dentro. E depois disso, o Prota fica ali, já meio zonzo, processando o que acabou de fazer em cima do resto do almoço. Então, agora a Oroba começa a fazer efeito, e o braço dele brilha com uma energia sinistra, toda avermelhada e cheia de poder. Aí do nada, o sistema aparece na tela, o moleque acabou de ganhar a skill rugido e machado de batalha, só por causa daquela larica. E nisso, mostra um corredor escuro, que parece ter saído de um pesadelo, já lotado de bicho estranho esperando a próxima vítima. É explicado falando que devorar monstros nesse mundo é um tabu gigantesco e receita pra dar ruim. Só que o nosso Prota já tá lá, encurralado pela galera do mal, e já concentrando o poder pra preparar a recepção. A explicação continua, dizendo que quando um humano come um monstro, ele acaba absorvendo toda a essência maligna do bicho. Aí o Prota já invoca o seu machado, pronto pro fight, enquanto a história avisa que o primeiro sintoma da dieta tá vindo. E o primeiro efeito é uma onda de euforia que deixa o corpo do cara tonado, o maluco tá sentindo o suco da vitória. Mas a alegria dura pouco, porque o segundo sintoma é a ressaca do capeta, trazendo dor de cabeça e uma tontura que derruba qualquer um. Mesmo já todo quebrado, o Prota encara a multidão de inimigos e promete pra si mesmo que assim que sair dali o pau vai comer. Ele foca o pensamento naqueles que o traíram, enquanto o terceiro sintoma tá prestes a surgir. Aí o terceiro sintoma é o mais simples de todo, a pessoa simplesmente vai de arrasta pra cima, sem aviso prévio. Só que a mente do Prota tá focada no único objetivo, martelando sem parar que ele vai se vingar. Mas tem outra possibilidade ainda mais sinistra, onde quem come a essência do mal pode acabar virando um monstro também. E pelo jeito, nosso herói tá abraçando essa ideia, já com os olhos vermelhos e boladão, virando o próprio demônio pra caçar geral. E nisso, o cara perde o limite, já manda outro pra dentro, aí o sistema até recompensa a nojeira com a skill de avaliação. Então, com um ódio mortal, o brabo esmigalha o que sobrou do bicho no chão, espirrando pedaço pra todo lado. E só por ter feito a faxina, o sistema manda ainda mais brinde, com a ecolocalização e a mais apelona de todas, a skill absorver. Só que mal acabou a bagaceira e já aparece outro chefe, uma naja roxa gigante, perguntando quem é o próximo pro abate. Mas antes da cobra, rola mais um lanchinho, onde o Prota come um lobo, desbloqueia impulso de agilidade e manto de relâmpago. Agora sim ele tá pronto pro pau, e parte pra cima da cobra gigante, se movendo que nem um raio. O Prota invoca o machadão, todo bufado com eletricidade, já com cara de concentrado pra fazer a cobra frita no jantar. E tome, manto de relâmpago na fuça, fazendo a cobra virar um pisca-pisca gigante, e leva um choque que reinicia o sistema dela. Aí depois de um escorpião virar petisco, o Prota ganha a skill névoa venenosa. Só que essa vida de sair comendo todo mundo não é fácil, até porque ficar comendo esses bichos cru não deve ser tão bom. Então ele ativa a manipulação de fios do último lanche e sai pulando com umas teias sinistras, tipo uma aranha do mal. Mas tanto poder cobra um preço, e o moleque já fica todo arrebentado, suando frio e com o corpo no limite. Mesmo já todo arrebentado, ele levanta e pensa que com esse poder roubado consegue voltar pra casa vivo. Só que a alegria de pobre dura pouco, né, rapaziada? E ele percebe algo na escuridão, soltando um "cê não tá falando sério", já com cara de quem se ferrou. E nisso começa a aparecer um monte de monstros. Ele encara um exército de monstros, xingando todo mundo e gritando que vai voltar pra casa, custe o que custar. Aí a gente vai pra cidade da fronteira, Balona, um lugar bonito que parece ser o objetivo do nosso Prota. Então a gente descobre que essa cidade é conhecida pelos labirintos perigosos, um paraíso pra quem gosta de problema. Um desses lugares é o Labirinto da Miasma, uma dungeon onde o próprio ar vai drenando a vida dos aventureiros. E é exatamente nesse inferno que o herói tá preso, com a névoa tóxica mostrando que só respirar ali já é uma batalha. O Prota vai caminhando pelaquela bagaça, já psicologicamente preparado pro que vem pela frente. Aí ele explica que enquanto geral mete o pé, ele sempre volta, tanto que ganhou o apelido de Urubu do Miasma. O moleque, já com um sorrisinho de canto, parece curtir a má fama e solta um muito bom, todo satisfeito. Nisso, ele vê o motivo da alegria, chegou no sexto andar e deu de cara com um campo de
de ervas para colheita. O foco é a grama de miasma, planta que purifica o ar e é a principal fonte de renda do verdadeiro agroboy das dungeons. Aí ele relaxa e agacha para colheita e pensa que não vai ser fominha, pegando só o necessário para se virar no dia. Com a sacola cheia, ele calcula que pegou o suficiente para uns 3 dias de sustento, o que tá mais que bom. Só que a tranquilidade acaba quando o barulho corta o silêncio e o prota vira a cabeça, já totalmente alerta. E quem aparece para estragar o rolê é uma turminha de ratos, mostrando que a praga da dungeon resolveu dar as caras. Aí ele identifica os ratos de miasma na hora, com os monstros já de olhos vermelhos brilhando pro ataque. Então, sem papinho furado, o brabo dispara na direção dos ratos para resolver a diplomacia na base da espada. E nisso, um rato cospe uma nuvem de veneno roxo e a história explica que é por isso que ninguém explora esse lugar. Só que o nosso prota não tá nem aí pra nada, ele saca a espada no meio do veneno e avisa que contra ele o bagulho é outro, porque esse truque não funciona nele. O veneno dos ratos é igual água com açúcar e não faz nem cócegas. E a prova vem na espada certeira, que corta o primeiro rato no meio, que já foi de F. Aí o prota não dá tempo de reação e emenda o golpe, fazendo a limpa no resto com a velocidade absurda. Vendo a situação feia, 2 ratos pulam no teto, tentando pegar o herói de surpresa por cima. Só que o moleque tá com o reflexo em dia e acerta os 2 no ar no belo double kill. E no meio da confusão, o rato fura o bloqueio e morde o braço do prota com tudo. E nisso, ele morde com bastante força, mas só arranha a armadura, enquanto o prota segura a pressão, já rangendo os dentes de tanta força que ele tá fazendo. Aí no meio da briga, o prota escuta um bola de fogo e só tem tempo de virar o olho pra ver. E a magia chega com tudo, jogando o herói pra longe numa explosão que manda o rato de F junto. Então, o brabo fica lá só observando, vendo aquele clarão de explosão que quase mandou ele de base com frete grátis. Ele fica lá já meio atordoado com aquilo, tentando processar quem atacou o fogo com tudo. E nisso aparece o responsável, um aventureiro, gritando desesperado que errou o feitiço. Aí chega o resto do bonde e o líder já dá uma comida de rabo no mago por não ter chegado mais perto. O prota reconhece os caras da guilda e fecha a cara, já sabendo que boa coisa não é. O líder se aproxima, já todo simpático, se apresentando como rude e dizendo que só queria ajudar. Só que o protinha não tá pra amizade, levanta sozinho e avisa que da próxima vez é bom dar um toque antes de explodir a bagaça toda. Aí o rude já fica todo nervosinho e retruca que foi por isso que gritou bola de fogo. No meio da discussão, o gordinho do grupo aponta, já todo animado, que a colônia de grama tava ali. E nesse sorrisinho ganancioso, entrega que ele não tava nem aí pro prota, o olho brilhou foi pela grana. O resto do grupo já fica lá todo felizão comemorando, mas o prota saca que caiu numa cilada. Então, ele encara os 3 e pergunta na lata se estavam seguindo ele pra roubar o ponto. O maluco se faz de desentendido, já com a maior cara de pau, perguntando que história é essa, meu amigo. Aí o líder tenta amenizar, falando que são só aventureiros heróis que encontraram ele por acaso. Só que o mago perde a linha e começa a xingar o prota de urubu do miasma e ingrato. Só que essa galera não engana ninguém, já com um sorrisinho cínico, segura a arma esperando a hora de atacar o nosso prota. E o gordinho entra no clima estalando os dedos, louco pra descer a porrada no herói. Até o miserável mostra um sorriso já de psicopata, deixando a máscara cair pra treta começar. E nisso, o prota fecha os olhos por um instante, parecendo aceitar a derrota naquele lugar. Ali só existe 2 opções, ou você bola um plano ou se rende. Então, o moleque baixa a guarda, se curva pedindo desculpas e agradece por terem salvado ele. Que cena de corno. Só que a mão do herói se fecha com força fora de vista, estalando os ossos e mostrando que era puro teatro. Mas aí a gente muda pra cidade de Balona, na base do Rude, o restaurante Barriga Cheia. Porque, na real, aquele era um flashback e a gente vê o nosso prota sendo jogado no chão, tomando um sacode. E nisso, um tiozão careca e um loiro chegam humilhando, falando que o cheiro dele estraga a comida. Aí os dois cercam o prota no chão e o loirinho começa o discurso sobre ser aventureiro, dizendo que aventureiro de verdade derrota monstros enquanto invoca uma bolinha de fogo pra se achar. E vem a humilhação final, zombando que a skill anulação de status anormal é lixo e ele nunca será aventureiro. O prota já fica furioso e bolado com aquela situação, porque ele tá sendo pisoteado sem poder fazer nada. E nisso mostra a origem do poder, com a anulação cercada por skills que ele não tem, porque a habilidade é ótima pro labirinto, deixando ele imune enquanto os outros vão de F. Só que a skill não serve pra combate, ele só tanca veneno, sendo inútil pra qualquer grupo. Então por isso virou o urubu do miasma, vivendo de migalhas nos andares baixos. Aí ele pensa que por causa da skill de fracassado, ele tava ali quebrado na frente do restaurante. O cara se lamenta por ser um excluído solitário de cortar o coração, e reflete que já é um marmanjo barbado lutando pela vida contra um rato de esgoto. Deitado
na cama, ele se pergunta se vai ser urubu pra sempre, numa crise existencial braba. E nisso, a gente agora vai pra guilda, onde os sonhos nascem, e pro nosso prota também morrem. Na porta da guilda, o prota já tá bolando o próximo corre, ciente que precisa de um novo ponto de coleta antes que a grana de ontem vá pro ralo. Assim que ele entra, já percebe o alvoroço, com o lugar mais cheio que show de graça, se perguntando o motivo de tanta agitação. E nisso, um aventureiro qualquer chega pra encher o saco da recepcionista, já com cara de poucos amigos, querendo saber de missão boa. A moça avista o prota e, reconhecendo o urubu do miasma, solta a bomba que descobriram um labirinto novinho em folha. A notícia pega ele de surpresa e, já chocado, começa a pensar em possibilidades na velocidade da luz. O lugar é o sonho de todo aventureiro, cheio de tesouros e itens mágicos, a chance de ouro pra sair da miséria. Aí o prota entende o motivo da muvuca, mas antes de comemorar, a recepcionista avisa que tem mais um recadinho. E a notícia é péssima, mostrando um cartaz que avisa que o preço da grama de miasma vai despencar a partir de hoje. O coitado fica em choque, sem conseguir falar nada, porque o golpe foi no bolso, foi tão certeiro que deu até tela azul no sistema dele. E depois de reiniciar, ele se desespera e grita, já em pânico, exigindo saber o motivo daquela sacanagem toda. A recepcionista explica, na maior paciência, que com a dungeon nova na área, ninguém quer o mato velho dele, e a demanda zerou. A ficha finalmente cai, e o prota, com a cara de quem perdeu tudo, percebe que a única fonte de renda virou fumaça. Pra chutar cachorro morto, ela avisa que ele não pode ir pro novo labirinto, e o prota, já sem chão, pergunta por que o universo odeia ele. Ela mostra o edital exigindo rank D ou superior, e como o Rude é só um rank E, não serve nem pra limpar o chão de entrada. Então, na verdade, o nome do nosso prota aqui é Rude, né? O Rude fica puto de raiva e frustração, sentindo que todas as portas fecharam na cara dele de uma vez. Ele fica implorando um jeitinho, mas a moça é firme e diz que não pode fazer nada. Ela ainda joga um balde de água fria, falando que ele é tão fraco que só iria de F, deixando o Rude destruído. No meio do fundo do poço, aparece o loirinho com uma proposta indecente. Ele pode ir, mas como carregador do grupo. O sorrisinho do comédia já entrega que a oferta é claramente uma desculpa para explorar o prota. E lá se vai todo mundo a caminho da dungeon. Dentro da carroça, a galera vai toda esparramada relaxando, enquanto o nosso prota pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O loirinho, com um sorriso falso, diz que foi ótimo achar alguém para carregar os materiais. O nosso herói só escuta, já desconfiando que a história tá mal contada, mas sem poder fazer muita coisa. Ele pensa que o motivo de não ter carregador é óbvio, já que todo mundo que podia estava ocupado na dungeon nova. E seguindo o raciocínio, percebendo que a falta de mão de obra era justamente o que tornava a busca tão difícil para eles. Só que no meio da viagem, a mina ruiva marrenta já chega reclamando da presença do prota. Ela questiona por que tinham que trazer logo o urubu do miasma, como se a presença dele fosse uma ofensa. O loiro, na malandragem, defende a escolha dizendo que é melhor um veterano fraco do que um novato qualquer. Então, o comédia resolve se apresentar, falando que é o Baie, líder do grupo Espada Escarlate. Ele aponta para os outros dois, apresentando a ruiva marrenta como Sasha e o Brutamontes como Rick. O Baie se gaba que os três são rank D e o prota se apresenta como Rude, rank E, aceitando o trabalho sem saber da furada. O Baie, todo malandro, pede para ver o status e o prota inocente entrega o cartão da guilda sem pensar. O cartão mostra nível 7, rank E e atributos baixíssimos, e o Baie só olha, analisando como produto com defeito. O loirinho finge surpresa com a skill de fogo, mas o Rude, sem graça, explica que só serve para acender fogueira. Baie dá aquele sorrisinho falso, dizendo que ajuda, pensando que inútil, mas falando outra coisa. Para fechar o teatro, diz que conta com o prota, enquanto a carroça leva nosso herói direto pra cilada. Quando chegam na entrada, a galera do mal fica empolgada, com os olhos brilhando de ganância no nível máximo. O líder Baie anuncia o destino e o prota logo atrás, só observando, já sente que tem algo errado. Essa é a entrada do labirinto a velho e o nosso herói já tá ali de pé, com uma mochila maior que a dignidade dele. A ruiva e o Brutamontes ficam malucos, achando que chegaram primeiro, gritando pra pegar os tesouros. O portão de pedra abre com uma luz forte e a expectativa do grupo vai no teto, esperando um paraíso. Só que quando abre de vez, a felicidade some na hora e eles ficam parados, em choque com o que vem. A dungeon secreta tá mais lotada que estádio final, com aventureiro pra todo lado, e o pioneirismo já era. Pra piorar, já tem gente na entrada catando os mesmos tipos de ervas que o nosso prota vendia. E mais à frente, um grupo já batalha contra goblins, provando que a festa começou faz tempo e eles chegaram atrasados. O golpe final vem quando uma galera começa a abrir um monte de baús de tesouro. A ruiva não aguenta e surta, gritando pistola, porque tem mais gente ali do que na cidade inteira. O outro maluco dá uma zoada nela
janela e o Baie constata o óbvio, dizendo que o primeiro andar já foi explorado. O grandão sugere descer para os andares fundos e a ruiva se empolga com a ideia, concordando na hora. Mas o prota, o único com juízo, sugere que seria mais seguro mapear o primeiro andar antes. A dupla de comédia já corta o coitado, humilhando e perguntando quem deu permissão pro carregador da palpite. O Baie dá uma de pacificador para separar a briga, dizendo que o Rude não fez por mal. Só que aí mostra a verdadeira face e diz que concorda com os dois, porque ficar ali não ia dar em nada. Com a decisão tomada, aponta para a escadaria visando ir mais fundo, com a ganância falando muito mais alto. E lá vão eles, descendo até o quarto andar, num lugar imponente que parece bem mais perigoso. Mal chegam e já são recebidos por um lobão preto do Satanás, com olhos vermelhos e babando o ódio. O prota leva um susto do caramba, já em pânico, porque não esperava um inimigo tão forte. Mas o Rick entra na frente e mete uma machadada na cabeça do lobo, que nem viu que acertou ele. Depois de mandar o bicho pro beleléu, ele vira pro prota, tirando o sarro pra não se assustar com vira-latas. Enquanto isso, a Sasha conjura uma magia de luz e acerta outro em cheio, mostrando que não tá pra brincadeira. E o líder Baie finaliza o serviço, cortando o último no meio, transformando o chão numa poça de chapisco. E o nosso prota fica impressionado e chocado com o poder absurdo do trio e percebendo que o nível ali é outro. A pressão da aura dos bichos é tão forte que ele fica paralisado de medo, com o corpo travado. E nisso, um dos lobos se levanta para um ataque desesperado, indo direto na direção do nosso herói indefeso. Mas o Baie é mais rápido e finaliza o bicho, soltando um suspiro de alívio depois do susto. Com a área limpa, o grupo relaxa perto de um baú e o líder se gaba que descer foi a decisão certa. Ele continua todo feliz, dizendo que os monstros são fracos e até mostra um anel mágico que achou. No meio da festa, o Rick vira pro prota, parado ali, e dá uma ordem com a maior arrogância. Ele manda o Rude coletar os materiais dos monstros, transformando o nosso herói no faz-tudo oficial. O prota tenta explicar que os corpos estão danificados e as pedras mágicas provavelmente foram destruídas, mas o Rick não quer saber e grita, mandando o urubu do miasma parar de corpo mole e trabalhar. O prota fica cheio de ranço, com um olhar intrigando que a paciência foi pro espaço. Na cabeça dele passa o flashback dos comédias macetando os lobos sem dó, só pela diversão. Ele engole o choro, fecha a mão com força e concorda em fazer o serviço sujo, dizendo que vai coletar. O menino se ajoelha perto do lobo moído, reclamando que o cheiro de carniça tá insuportável por causa do estrago. Aí o prota tem uma ideia de jirico e acende aquela chaminha de isqueiro que chama de magia de fogo. Ele se pergunta se não seria uma boa dar uma tostadinha para melhorar o serviço, achando carne queimada melhor do que podre. O Rick, sempre otário, ri falando que o velhote tá botando fogo no monstro e pergunta se ele vai comer a carniça. Aí a fome bate e o sem noção fala que até carne de monstro parece boa, mas a Sasha manda ele calar a boca. Ela dá a letra que comer monstro é tabu, pois a mana do bicho entra no corpo e sabe-se lá que zica que dá. O Rick dá uma de sonso dizendo que era zoeira, se gabando que vai usar a grana pra encher o bucho depois. Mas do nada uma coisa acontece e a cara de deboche do Rick some, deixando ele pálido. A Sasha também entra em pânico total, gritando com o rosto desfigurado pelo puro terror. Até o líder Baie fica com cara de quem viu um fantasma e a pose de marrento vai pro beleléu. O nosso prota também sente o baque, com o rosto contorcido de espanto, sem entender porcaria nenhuma. E nisso, uma pata gigantesca desce esmagando o chão, jogando o grupo pra trás com o impacto. E quem aparece pra festa é um minotouro vermelho soltando fumaça pelo nariz, e o Baie agora tá se borrando de medo. O prota na hora saca que aquilo é um monstro de rank B, muito acima do nível deles. A pergunta que não quer calar, o que um bicho apelão tá fazendo num andar tão raso? A cara do Minotauro já diz tudo, e o grupo tá completamente ferrado encarando esse pesadelo. De longe, o bicho parece maior, avançando como um trem, enquanto o mistério da presença dele continua. O pânico fica instalado, com o Rick gritando que tá perdido e a Sasha em desespero, falando que não tem como vencer. No meio do caos, o Baie grita pelo Rude, avisando que vai usar os itens da mochila, transformando o prota em suporte. Ele empurra o Rude na direção do monstro, mandando ficar de olho, e o nosso herói só gagueja, cagado de medo. O prota, apavorado, grita pelo Baie, perguntando se o maluco tem algum plano pra sair daquela bagaça. E o miserável dá um sorrisinho malicioso, com um plano que não parece nada bom pro nosso prota. Com a espada na mão, ele confirma que tem um plano sim, genial pra ele. De repente, o prota leva uma espadada nas costas do próprio Baie, e a traição tá escancarada. Caído e confuso, o prota vê o Baie chamando os outros, soltando um grito de dor pela surpresa. E aí o Rick usa a skill encorajamento do guerreiro, fazendo o alvo virar o foco principal do monstro. E nisso, o sistema
sistema manda o papo de sacanagem. Quem recebeu o buff vira alvo prioritário, ou seja, o Prota é a isca. E o Protinha fica lá, todo lascado no chão. Ai meu Deus, como a vida do Protinha é uma merda. E pra piorar, Sasha usa a pressa nos outros dois, dobrando a velocidade pra eles meterem o pé dali. Aí o sistema mostra a carta, deixando claro que o plano era bufar a galera e deixar o Prota pra ir de F. Caído no chão, o herói entende a jogada e pergunta se o plano sempre foi largar ele ali. O Baia, já com um sorriso de psicopata, manda na lata, porque mais o traria o urubu do miasma pro rolê. O olho do Prota enche de ódio e a ficha cai, a traição dói mais do que a espadada. Enquanto os traíras correm, ainda grita pro Prota, comprar tempo é muita cara de pau. Sozinho pra virar churrasco, o herói fica bolado e berra, xingando os desgraçados que largaram ele pra morrer. Todo quebrado, ele encara o Minotauro levantando o machado, a diferença de tamanho é piada. O Rude, já apavorado, arregala os olhos, sabendo que não tem pra onde correr. O Minotauro solta um sorrisinho maníaco, pronto pra fazer patê do herói. Nisso, o bicho desce o machado com tudo, rachando o chão e jogando a pedra pra todo lado. Só que o Prota se joga pro lado no último esforço, desviando do golpe por um triz. Ele comemora a esquiva e solta um bem feito pro monstro, se achando o brabo. Mas a alegria dura pouco e a realidade bate, desviou uma e a próxima. Ele olha pro Minotauro armando o golpe e pensa, deu ruim, já era. Aí o bicho acerta uma ombrada em cheio, jogando ele contra a parede com força descomunal. O coitado chega a cospe ketchup e bate tão forte que a cabeça racha a pedra na parede. A cabeça do moleque afunda na parede, que quebra com um choque. Pelo visto a coisa tá bem feia. O golpe é tão bruto que quebra o chão inteiro, abrindo uma cratera gigante na sala. O monstro, já confuso, arregala o olho sem entender por que o chão cedeu. Com o chão indo pro saco, todo mundo cai num abismo sem fim. Arrebentado, o Rude acorda no fundo do buraco, se perguntando como ainda tá vivo. Ele abre os olhos devagar, processando o que tancou a queda, e o monstro. Aí ele entende, o Minotauro caiu embaixo e virou colchão. Que sorte de corno, viu? Deitado no bicho, ele pensa que só tá adiantando o inevitável, seja pela fome ou pelo sangramento. A fome bate, vem a ideia maluca, comer o bicho, mesmo sabendo que dá ruim. Já exausto, ele fecha os olhos e aceita que o fim da vida miserável chegou. E nisso, uma luz surge na mente dele, com uma voz misteriosa mandando o papo reto. É a memória de um cavaleiro, dando aquele conselho clichê, não importa a situação, nunca desista. O moleque leva a sério e mete o louco e começa a devorar o Minotauro no instinto puro. E aquela cagada que ele tá fazendo é explicada. O humano com humana zerada comendo um monstro faz a mana do bicho invadir o corpo. Isso chama estado monstrificado, um destino pior que ir de F por veneno. Só que a fome fala mais alto, ele pega a faca e continua o banquete proibido. Ignorando aquele tabu, o Prota aposta tudo pra recuperar o sangue. E a aposta paga, uma energia vermelha sinistra envolve o moleque, transformando o corpo dele. E então, a cena corta pra um corredor escuro da dungeon, com aquele clima de perigo. E lá, um bando de morcegos de farol alto tá no teto, só esperando a vítima. Mas quem chega é o predador, o Prota, de pé e com o machado do Minotauro, andando como se nada tivesse acontecido. Na verdade, esse machado é do Rick, né? Ah, não lembro mais não. O visual do moleque tá outro, um olho brilha vermelho e sai fumaça da boca, parecendo um demônio. Os morcegos, sem noção, resolvem atacar, achando que é lanche fácil. Só que o Prota não tá pra brincadeira e manda a skill nova, Rugido. O sistema explica que o grito intimida o oponente, o moleque virou o terror. O berro sai com a força de um furacão, liberando uma onda de choque vermelha. Os morcegos não tancam e viram fogos de artifício. E o sistema manda mais presente, a skill Impulso Físico, que upa a força. Ele ativa na hora, o braço fica bombado com uma aura vermelha, pronto pro teste. Ele maceta o chão com o machado e o impacto racha tudo, mostrando um novo patamar de força dele. Ele não perde tempo e já vai comendo aquele morceguinho de petisco. E o sistema não para, agora vem a ecolocalização e o moleque vira um radar. O sistema explica que agora ele detecta bicho no breu total. O radar já apita, mostrando até o primo do Minotauro na escuridão. O Prota liga o sonar no talo, mapeando aquela bagaça toda. Ele vê uma naja gigante e um lobo elétrico. Tá parecendo a 25 de março de tanto o monstro. Percebendo a multidão vindo, ele pensa, beleza, e agora? Mas o medo já era, já sorrindo, igual um psicopata. Ele levanta o machado e pergunta quem vai ser a janta. O Prota entra no buffet de porrada, descendo a linha num bicho de tentáculo e nesse minotaurozão aí. Ele segura a arma com firmeza e sente a magia dos bichos sem nem olhar. E o Protinha tá que nem o louco, descendo
descendo a machadada em todo mundo, não quer saber de nada. O corte é limpo e divide o bicho em dois, voando suco de groselha pra todo lado. E nisso ele já manda esse zoião aí pra dentro. O Protinha tá no nível bizarro, não quer saber de nada, tá comendo todo mundo. Ele nota que toda vez que devora um monstro, algo muda nele. A mão dele começa a mudar com uma energia estranha, transformando-o em tempo real. É terminada a transformação, ficando robusta e sombria. O corpo tá se adaptando à dieta. Agora o bichão tá forte e ele sente um poder absurdo no seu corpo. A muvuca de monstros, vendo o novo predador alfa, fica todo em choque. Mas o nosso herói, já empolgado, tá pronto pra mais um round. Depois do rango, o Prota caminha todo o patrão em direção à saída da dungeon. E ele fica feliz de finalmente ter saído daquela bagaceira toda. Quando sai daquele lugar, a roupa tá nova e o olhar calmo, mas com aquela marra de sobrevivente. E o Protinha solta um machado, parecendo estar impressionado com alguma coisa. Com um sorriso de alívio, ele confirma que conseguiu voltar. Ele abre os braços e solta o grito da vitória, ecoando que sobreviveu a tudo. E o primeiro destino é a Guilda dos Aventureiros, hora de acertar as contas. Lá dentro, o clima é de fofoca sobre alguma dungeon que deu ruim. De repente, geral vira pro portão, com cara de quem viu um fantasma. A muvuca tá formada na frente do chefão da guilda, ouvindo o caô dos traíras. O tiozão cruza os braços e diz que reuniu todos pra entender essa treta. Ele diz que chamou geral, menos o Rude, e esse é o Lancarce, mestre da guilda. O Baia chora e mente que o Minotauro pegou o Prota antes que pudessem ajudar. Vê se não é miserável um cara desse, desgraçado. A Sasha se acaba de chorar no ombro do Rick, que finge lamentar não terem visto o perigo. O chefão, com cara de experiente, diz que entende, mas não parece comprar muito essa ideia. A recepcionista ouve a ordem de fechar o labirinto. E do nada, a mina regala o olho, travada com o que vê na porta. É o Prota que surge na entrada, todo iluminado, calando a guilda inteira. A galera fica sem reação, perguntando se aquele não é o urubu do miasma que tinha ido de F. A cara de pânico do Baia é impagável, e o maluco fica branco vendo a isca viva. O resto do trio também gela, suando frio e vendo que a mentira caiu. Até o mestre da guilda regala o olho, vendo o defunto de pé. E nisso, o loirinho corre e abraça o Prota, fingindo alívio. Só que é teatro, ele sussurra no ouvido do Prota que se abrir o bico, ele mesmo termina o serviço. O trio chega junto perguntando se ele tá bem, e mentindo que tentaram voltar, mas o labirinto tava fechado. O Prota fica quieto, só apertando o cabo da arma. Pelo visto, a paciência dele já acabou. O Baia, na maior cara de pau, tenta mudar o clima e chama geral pra comemorar a sobrevivência do Prota. Eles tentam puxar o Prota pra fora, querendo abafar o caso longe dali. Mas a cara deles muda pra pavor quando percebem que o Prota não sai do lugar. Vendo aquela postura do Prota, eles ficam assustados e com medo do Prota abrir o bico. Já furioso, o Prota berra pra todo mundo ouvir que usaram ele de isca. O Baia e a guilda ficam todos em choque com a acusação. O cheiro de mentira dominou o ar. O loirinho, já cara de pau, tenta se fazer de sonso e pergunta pro Rude do que ele tá falando. Só que o chefão da guilda, nada otário, entra na treta, querendo saber que papo é esse de ser usado como peão. O Prota não perde tempo e já solta fofoca, contando que o Baia roubou os itens e atacou pelas costas. E nisso, ele aponta pro Rick, já todo torto, e revela que o Comédia traiu o Minotauro pra cima dele de propósito. E pra fechar, ele dedura a Sasha, falando que a mina usou magia de velocidade neles pra fugir e deixar ele pra ir de F. O Baia, já desesperado, grita que é mentira, mas a cara dele entrega o jogo todo. O mestre corta o papo furado e nesse momento, uma figura toda encapuzada surge no corredor. E quem aparece é uma maga sinistra, com um cajado brilhando forte. O negócio ficou sério. O trio de traíras gela na hora, reconhecendo a oficial da verdade e se perguntando o que ela tá fazendo ali. O chefão explica que as mortes no time do Baia estavam suspeitas, por isso chamou a especialista. O Baia, já em pânico e suando o frio, repete o nome dela, sabendo que a casa caiu de vez. A oficial avisa que vai ouvir os dois lados, a versão mentirosa deles e a do Prota, que tá pronto pra explanar tudo. O nosso herói, já sem medo, encara a maga pra provar que a verdade tá com ele. Ativando a magia, a oficial pergunta qual é a verdade, ativando o detector de mentiras humano. E sem demora, a maga declara na frente de geral que o grupo Espada Escarlate tá mentindo. Ela levanta o cajado e dá o veredito: a história do Rude é a única verdade naquela sala. O Baia, já horrorizado, percebe que o teatrinho acabou da pior maneira possível. A plateia, já surpresa, fica de cara com a fofoca pesada rolando ao vivo. A galera começa a cochichar e, já com nojo, vê a reputação do Baia ir
pro beleléu. O Baia, já desesperado, aponta o dedo, gritando que ninguém pode saber e tenta dar a carteirada. O mestre, na maior calma, explica que o poder da mina se chama Skill da Verdade. É uma habilidade rara, nível skill única, com o olho da mina brilhando igual neon. A moral é simples, a mentira fica na escuridão e a verdade na luz do detector dela. E não tem como duvidar, porque esses oficiais juraram lealdade total ao país, é a elite da sinceridade. O mestre, já boladão com a honra deles, diz que a confiança neles é 100%. O Bayer, quase tendo um troço, vê o castelo de cartas desmoronar e fica sem saída. Aí o sermão começa e o mestre berra que abandonar companheiro é o maior tabu de um aventureiro. Ele continua a bronca, dizendo que eles usaram o prota de propósito. A sentença vem sem dó, licenças rasgadas e o destino é virar escravo, com a carreira indo pro lixo. A Sasha, já louca em desespero, grita quando a ficha de que a vida acabou cai com força. O Rick, já assustado, gagueja achando que é piada, o fim da brincadeira de traição. O Bai, de cabeça baixa, se destrói por dentro com a ideia de virar propriedade. Ele tá cheio de ódio, achando inevitável um cara como ele virar escravo. Nisso, o maluco olha para o oficial e um pensamento sombrio surge na mente dele. Ele grita na mente com o puro ódio que daria tudo certo se não fosse eles estragando o plano. E totalmente maluco, o Baia saca a espada e parte pra cima da maga, gritando igual bicho. A reação é instantânea e geral arregala os olhos com o ataque suicida do comédia. Só que uma pessoa já vai rápido em direção àquilo ali, pra não dar ruim. É o nosso prota que chega, parando aquele ataque com a sua espada. O Rude, já com ódio, avisa pro comédia nem ousar encostar um dedo na oficial. O Baia, já pistola, grita o nome do prota, sem acreditar na audácia da isca. Mas o prota não quer papo e serve uma bolacha bem dada na fuça desse miserável. O golpe é tão violento que o Baia sai voando pelo salão da guilda, igual boneco de posto. O comédia atravessa a parede, abre um buraco gigante e levanta aquela nuvem de poeira. O resto da galera e os traíras ficam olhando o líder sorretado, sem saber o que fazer. O prota, já preocupado, percebe que o soco foi forte até demais. Depois da treta, o chefão pede desculpas pro prota na recepção pelo incômodo. O prota manda um tá de boa e quer saber logo o destino dos comédias. E nisso, os miseráveis já estão sendo levados em cana, com a cara de desespero pro interrogatório. O mestre explica que se provarem a culpa, o grupo perde tudo e vira escravo. Mas o chefão faz uma pausa dramática, deixando um porém no ar. Como o Bai foi burro de atacar o oficial, ele provavelmente já foi de base na mina. O prota ouve em silêncio, sentindo a gravidade da situação cair sobre ele. Aí o mestre solta a boa, a grana toda do labirinto vai pro nosso herói por direito. A recepcionista entrega uma sacola com 200 mil reguim, como um pedido de desculpa generoso. O prota então pega aquela bolada e sai de fininho, até porque o caba tem que dar uma descansada agora, né? Ele não é de ferro. Ele caminha com um saco de dinheiro, processando que agora tá rico e com vida. O prota já tá todo bobo e sorrindo, abraça a grana, pensando que vai viver com dignidade agora. Ele viaja pensando que catando o matinho ia demorar uma vida, mas ser um aventureiro até que compensa. O prota saca que a vida dele tá diferente e não é mais um Zé Ninguém. Ele percebe que a galera parou de zoar depois do show de porrada que ele deu. Só que ele sabe que ostentar é perigoso, então decide continuar na miúda, farmando no labirinto. O prota se recompõe, decidindo a não ficar deprê, já que tá vivo, rico e forte. E a primeira ideia que vem é gastar a grana comprando equipamentos decentes. E o moleque já sonha com um banquete de rei, querendo sair da fome pra ostentação. Com o plano pronto, ele cola na loja de ferramentas pra se preparar pro próximo rolê. E na loja, o prota bate o olho no item e fica meio bugado com o que vê. É uma bolsa mágica chique, mas custa 200 mil reguinha, a fortuna inteira dele. Ele pensa melhor e com a barriga roncando, decide que a comida vem antes da ostentação. No dia seguinte, o prota já tá de volta na mina do miasma pra trabalhar. Ele chega na peixeira e parte um ratuzão no meio, mandando o bicho de F na hora. De pé, ele ri lembrando que antes fugia, mas hoje o pai tá forte. Pra testar o estrago, ele usa a skill nova e a palavra avaliação surge na mente dele. Esse olho velho amarelado dá um zoom e o modo scanner é ativado pra analisar o oponente. O poder faz uma varredura completa no rato, que já virou saudade. O sistema mostra a ficha, rato do miasma, nível 9, tudo detalhado. O prota se liga que a skill veio do lanchinho de monstro e funciona até em defunto. Vendo que era o nível 9, o moleque engole em seco e quer ver o próprio nível. Ele puxa a plaquinha, chutando o nível 20 e manda abrir o status. Mas quando o sistema abre, ele vê um rank E, mas
nível 42, com tudo estourado. O Prota fica impressionado e grita nível 42, sem acreditar no que vê. Ele tenta processar que ontem era frango e decide checar as novas habilidades. E sem piscar, ele aperta o botão de skills para ver os brindes do combo. Aí surge uma tela lotada de ícones e o Prota fica maluco, gritando que tem skill demais. Uma lembrança vem e ele recorda que a parede quebrada onde caiu já foi consertada. De volta, ele conclui que o labirinto novo vai fechar, então o passeio no miasma começou forte. O moleque, com sangue nos olhos, decide testar os brinquedos nos andares dos fundos e de quebra quer usar a bolsinha mágica que custou os olhos da cara. Ele desce as escadas da dungeon escolhendo a cobaia certa. No sexto andar, ele passa o rodo num rato gigante que foi de base sem ver nada. No nono andar, fatia um sapo sem suar, limpando o mapa fácil. Lá pelo 13º, manda uma vespa pra rala num show de horror. Só que o Prota, já entediado, acha os bichos fracos e quer um desafio real. Então, desce até o 24º andar, que já tem cheiros de problema. E quem recebe ele é um lagartão bombado, segurando uma peixeira. O Prota fica na moita, analisando a presa estrategicamente antes de atacar. Pra garantir, ativa a avaliação e escaneia o inimigo pra não dar mole. A ficha mostra soldado lagarto, nível 25 e resistência a miasma. O Prota estranha, ele tá sozinho, mas acha melhor assim pra ter menos trabalho. E com um sorrisão, ele acha que esse lagarto vale a pena a briga. Ele não perde tempo, já partindo pra cima do bicho pelas costas, e o lagarto toma um susto e nem sabe de onde vai vir a porrada. Nisso, o Prota desce a lâmina com tudo, acertando em cheio o ombro do lagartão. O corte é fundo e faz um estrago, mas o bicho ainda tá de pé. Já com aquele sorrisinho maroto, o Prota manda o papo, avisa que o bicho não é ruim, mas que o próximo golpe ele não vai errar de jeito nenhum. Só que ele fica no vácuo, o lagartão simplesmente vira as costas e começa a correr, maior covarde. O monstro, já se borrando de medo, tenta meter o pé e gritando por socorro. O Prota não entende nada e grita pra ele esperar. De repente, o Prota para, já sério, percebe alguma coisa no ar, com um instinto de sobrevivência apitando mais alto que a vontade de lutar. O lagartão corre igual um maluco, mas dá de cara com a parede. O Prota percebe na hora que o bicho entrou num beco sem saída. O nosso herói vai se aproximando na tranquilidade, já de espada na mão, e avisa o comédia que a fuga acabou. Mas o bicho vira pra ele bem calmo, e a cara do lagarto não é de medo, é de quem tá só esperando o show. E pois é, o malandro não tava fugindo, tava só fazendo um convite especial. A ficha cai e o Prota fica tenso pra caramba, resmunga um droga, percebendo que a parada ficou séria de repente. O Prota, já olhando pro lado, percebe que aquela armadilha foi bem montada. Aí a cilada se revela com mais 2 lagartos gigantes cercando o brabo, e ele berra que é uma armadilha e a casa caiu. O Prota fica boladão, xingando até a 10ª geração dos lagartos, sacando a hora da cilada armada. A situação tá feia, cercado por 3 brutamontes, é pedir pra virar janta de monstro. Um dos lagartos já chegam na ignorância, tentando descer a peixeira no Prota, mas ele tanca o golpe no braço, mas sente a pressão. Mas se é pra brigar, ele não vai ficar parado. Com os olhos brilhando, o Prota se prepara para devolver e avisa que vai levar um de cada vez. Ele parte pra cima do primeiro com tudo, gritando pra receber o presente. O lagarto cruza as espadas e segura o tranco, começando a briga de gente grande. E nisso, o bicho vai no chão, sentindo o peso da mão do Prota. Não esperava que o moleque fosse tão parrudo. E o lagartão fica em pânico e percebeu que mexeu com o cara errado. O Prota não dá tempo pro bicho respirar e levanta a espada, pronto pra mandar o primeiro pra vala de uma vez. Só que do nada, outro lagarto entra na frente e bloqueia com o escudo. O trabalho em equipe dos bichos é de outro nível. O Prota já fica em choque, sendo pego de surpresa pela defesa do comédia. Ele olha de canto, suando frio, e percebe que a situação é bem mais complicada do que imaginava. E nessa distração, outro lagarto aproveita a brecha pra atacar pelas costas, e o Prota grita, quase sendo pego de jeito. O lagarto fica rosnando de ódio, mostrando que a coordenação deles não vai dar moleza. Por sorte, o Prota consegue se esquivar no último segundo e resmunga que foi por pouco, se amaldiçoando por ter baixado a guarda. Aí, quando ele olha em volta, o pesadelo aumenta, não eram 3 e sim um exército inteiro de lagartos cercando o coitado. Mas o Prota fica com a pulga atrás da orelha, tem alguma coisa errada nessa história, não tá batendo. Ele pensa que mesmo que sejam monstros, usar táticas de emboscada e se coordenar desse nível é bizarro demais. Aí ele começa a se negar, porque um pouco antes dessa coordenação toda, rolou uma parada muito estranha. Ele se lembra de ter ouvido um som bem agudo e pensa que aquilo foi o gatilho pra tudo. E nisso, a
ficha cai e o Prota regala os olhos, sacando que tem um chefão por trás dessa palhaçada, controlando os lagartos. E lá no fundo ele avista o cérebro da operação, o lagartão vermelho, todo marrento, só dando ordens. O Prota não perde tempo e com os olhos brilhando já manda a skill de avaliação pra cima do chefão. A mira trava no lagarto vermelho, que tá lá parado de braços cruzados, achando tudo muito divertido. Os olhos verdes parecem dizer: e aí, otário, vai encarar? O sistema mostra a ficha do maluco, é um general lagarto, nível 32, com os status bem mais parrudos. Nas skills, nada de novo, manja da espada de uma mão e escudo, kit básico de general. Mas aí vem a cereja do bolo, a skill comando, que tá fazendo os outros lagartos virarem marionetes. Com um sorrisinho de quem desvendou o mistério, o Prota confirma pra si mesmo que achou o cabeça da bagunça. Ele aponta o dedo na cara do bicho e manda o papo reto, perguntando se ele é o dono daquela palhaçada. O general não gosta nada de ser exposto e solta um berro ensurdecedor, dando um sinal pra tropa avançar e macetar o Prota. Os soldadinhos recebem a ordem e começam a gritar, prontos pra transformar o Prota em patê. 3 deles já partem pra cima, num ataque coordenado pra não dar chance pro nosso menino. Mas o nosso Prota não tá pra brincadeira e ativa uma skill na hora. Com o braço brilhando, ele usa o fortalecimento físico pra ficar mais brabo. Agora, com o poder correndo nas veias, ele solta um grito de guerra. Agora a briga vai ficar feia de verdade. O moleque vai pro meio da muvuca, sendo aquele famoso um contra todos, do jeito que ele gosta. Um dos lagartos fica com cara de quem viu um fantasma, sem esperar que um humano sozinho fosse dar tanto trabalho. O Prota usa a cabeça de um dos bichos de trampolim, pisando sem dó. O lagarto só geme enquanto vira tapete. E com o impulso, ele salta por cima da linha de frente, voando direto na direção do verdadeiro alvo. A cara de choque do general é impagável, sem acreditar que o Prota ignorou os peões e foi direto no rei. O brabo aterrissa, doido pra dar a peixeirada nesse general miserável. Ele desce a peixeirada, cortando o maluco no meio, mas o impacto é esquisito. O golpe conecta, mas parece que não fez nem cosquinha. O nosso herói, já com cara de confusão, se pergunta o que, suando frio ao ver que o ataque não deu em nada. O lagartão vermelho tá ali, paradão e sem arranhão, parecendo que ele tem algum tipo de proteção ou algo do tipo. O olho do chefão entrega a marra, o bicho tá tão tranquilo que parece esperar o próximo round. E o próximo round já vem na forma de uma espadada violenta. O general revida com tudo, na maior velocidade. O Prota tenta desviar, mas é rápido demais, ele percebe na hora que não vai conseguir sair da frente. No desespero, ele ativa uma skill, a armadura brilha e o sistema avisa na mente dele. Uma hora sinistra de aranha aparece e ele grita corpo de aço, ativando a carta na manga para tancar aquele ataque. Com um sorrisão de quem também sabe jogar sujo, o Prota avisa que o lagartão não é o único com truque na manga. O general fica em choque e solta um grito de lagartixa assustada. O golpe acerta em cheio, mas o Prota nem se mexe. E o nosso Protinha já começa a analisar tudo novamente para ver se descobre novas coisas. Ele confirma que o general não tem defesa, o poder tá vindo de outro Zé Ruela. O Prota começa a escanear os soldadinhos, mas as skills são todas básicas, nada que explique a defesa pelona dele. De repente, o olho dele brilha e a ficha cai e ele finalmente encontra a peça que faltava. Um dos soldados que tava quieto no canto agora tá todo cortado e sangrando, só o pó. O sistema mostra que ele tem uma skill nova chamada substituto e o nome já diz tudo. O Prota entende a maracutaia, a skill substituto tava pegando todo o dano do chefão e jogando pro peão. O lagarto bucha de canhão grita de dor e raiva, sendo usado como escudo humano e não gostando nada da brincadeira. Com a farsa descoberta, o Prota não perdoa, parte pra cima do verdadeiro alvo, o soldadinho, e acerta um golpe fatal que jorra suco de groselha. E o Prota dá aquela alfinetada, comentando que deve ser osso ser rebaixado a escudo vivo. E já todo lascado, ele fica com a cara de assustado, porque percebe que vai de F. O Prota avisa pros outros, na maior frieza, que não é nada pessoal, são só negócios. O general fica pistola e solta um berro de ódio, com os olhos brilhando em vermelho, e não aceita que o plano foi pro beleléu. Completamente maluco, o chefão e a tropa parte pra cima do Prota. Agora é tudo ou nada, a muvuca vai se formar. Mas o nosso herói tem mais uma carta na manga, ativa a manipulação de fios. O moleque dá um pulo de Homem-Aranha e lança um fio de energia pra cima, deixando os lagartos
lagartos sem entender a feitiçaria. E o general também fica surpreso com aquela habilidade do Prota. Lá do alto, o Prota avisa que com todo mundo juntinho fica mais fácil e grita pra geral receber o presentinho. E o presente é uma teia gigante de energia que despenca do teto, pronta pra prender a lagartada toda. A cara de marra do general some na hora, o maluco arregala os olhos, percebendo que a casa caiu de vez. A tropa inteira é pega na rede, se debatendo completamente, enrolada que nem presente de Natal. Até o chefão fica preso na teia, resmungando sem conseguir se mexer, com a marra indo pro ralo. Preso e humilhado, o general olha pro Prota e começa a falar, parecendo que vai finalmente admitir a derrota. O nosso herói, na maior tranquilidade, declara que a vitória é dele. Checkmate, meu amigo. E sem nem dar tempo pro discurso, o Prota já desce a peixeira e arranca a cabeça do general, voa chapisco vermelho e o chefão foi de F. E olha o estrago que o Protinha fez, o corte foi limpo e o comédia nem teve tempo de se despedir. De pé no meio daquela bagaceira toda, o Prota limpa a espada e com os capangas no chão pensa, bom, e agora, o que eu faço? A resposta vem com aquele sorriso de quem tá com fome. Ele olha pra dispensa de lagarto e avisa que é hora do rango. Ele pega a bolsa que comprou com a grana da guilda e diz que tá na hora de estrear o brinquedinho novo. O brinquedo é a tal da bolsa mágica, item mais cobiçado pelos aventureiros que não aguentam carregar peso. O esquema dela é simples, o espaço lá dentro é expandido na base da magia, basicamente um buraco negro dentro do bolso. E pra melhorar, quando ela tá fechada, o peso dos itens some, acabou a vida de mula de carga. O Prota abre a bolsa com brilho nos olhos e lambendo os beiços, que nem criança no Natal. De lá de dentro, ele tira uma frigideira e outros utensílios, montando um Masterchef portátil. E pra fechar, ele saca 2 frascos de tempero. O cara não tá pra brincadeira, a refeição vai ser bem gourmet. Ele começa a cortar uma peça de carne e se lembra que no andar secreto comia os bichos no desespero. Mas agora a história é outra, todo felizinho. Ele prepara a carne e confessa que sempre quis cozinhar a iguaria do jeito certo. A carne começa a fritar e o cheiro tá tão bom que ele se pergunta se o rango desses monstros é especial. O prato fica pronto e ele só olha, já salivando, pensando que se cozinhar do jeito certo, o efeito pode ser bem diferente. A babinha já escorre no canto da boca com ansiedade pra provar o banquete batendo bem forte. Aí ele não perde tempo e manda uma bocada generosa pra dentro. O moleque solta um delícia de fechar os olhos. O Prota fica chocado com o sabor, se perguntando como carne de monstro pode ser tão boa e até brinca que pode viciar nisso. Nisso vem a notificação do sistema dizendo que ele ganhou as skills do general, incluindo comando e resistência a miasma. De boca cheia, ele matuta o porquê do sabor ser tão incrível e começa a sacar que talvez tenha a ver com a magia dos monstros. Aí ele relembra das skills que já usou, tipo a do Minotauro, que dá aquela força bruta essencial para a sobrevivência dele. Lembra que a da aranha de armadura e do olho maligno também salvaria a pele dele várias vezes, sendo as primeiras para virar o jogo. Só que ele sabe que tem poder guardado na manga, pensando nas skills que ainda não testou, tipo a do lobo do trovão, que parece ser puro dano elétrico, já que a cara de bravo do bicho entregava que o poder era bom. E tem também a da serpente negra, focada em veneno ou outra parada sinistra, com os olhos do bicho brilhando que nem neon. Depois de limpar a frigideira, o Prota decide continuar a jornada e manda um beleza e se prepara para a próxima. Ele levanta todo empolgado, decidindo que na volta vai experimentar uma variedade maior de rango. Mas aí ele para pra pensar nas skills de novo, com a mente a 1000 por hora, planejando os passos. Lembra do lagarto com a skill substituto, que quase estragou o rolê e sabe que precisa ficar esperto com esse truque. O Prota segue pela dungeon, chegando no 21º andar do labirinto do miasma, onde a tocha indica que o buraco é fundo. E nisso, os próximos clientes aparecem voando, umas mariposas gigantes com pó brilhante e com cara de quem vai dar trabalho. E pra completar, os sapos venenosos roxos brotam do chão, com a duplinha do barulho pronta pra atacar. O Prota nem pensa 2 vezes e ativa a skill do lobo do trovão, ficando com os olhos azuis e os raios saindo do corpo. Ele grita manto de raios, vira uma tempestade humana e parte pra cima dos bichos com tudo. A descarga elétrica é tão forte que os sapos e mariposas voam longe e vão de F sem nem entender nada. O Prota pensa que essa skill é perfeita pra limpar a área. Ele analisa os bichos e saca que a especialidade deles era aplicar status negativos tipo veneno ou paralisia. Mas ele, todo marrento, pensa que os monstros escolheram o oponente errado, já que o truque barato não funciona nele. E depois da faxina vem a melhor parte, então ele pega a frigideira já com um sorriso de chefe, avisando que tem carne de sapo e inseto no cardápio. Ele revela a obra de arte, um prato lotado de sapo e mariposa
esposa frita, brilhando que nem ouro. Olha, pra ser bem sincero, até eu comi isso aí, hein? O prota se acaba no rango frito, de cara suja, elogiando a carne macia e o tempero que pede uma cervejinha. Aí o banquete vem com um brinde, porque o sistema apita com skills novas, incluindo veneno, variação de temperatura e pó mágico. Mas no meio da larica, o ouvido do moleque capta algo de longe e o radar de treta dá sinal de vida. Ele fica sentado, olhando pro escuro, se perguntando que barulho de porrada e voz humana foi aquele no silêncio da dungeon. O prota fica surpreso e se pergunta se tem mais algum grupo de aventureiros maluco tão fundo assim. Sem pensar, ele engole o último pedaço, guarda a cozinha portátil na bolsa e parte, porque o dever chama. Ele sai correndo na direção da confusão, pensando que é raro achar gente ali e talvez consigam mais informações. Só que a primeira coisa que ele vê é uma lâmina de espada pingando suco de groselha, deixando um climão pesado na hora. A cena é um show de covardia, com 4 marmanjos na maior marra em volta de uma pessoa de capa verde caída. A pessoa no chão é uma mina bem machucada, com um chapisco vermelho na roupa, mostrando que a briga foi feia. Um dos comédias, de cara arrebentada, reclama que a garota deu trabalho e ainda tinha muita magia. O líder, já com um sorriso de psicopata, comenta que o esforço valeu a pena, provando que não é flor que se cheire. E nisso, o maluco se abaixa e puxa o capuz da garota, pronto pra ver o rosto da vítima. Quem aparece é uma elfa linda de doer, que mesmo ferrada encara os caras, já com um olhar de ódio e desprezo. Mostrando o rosto dela, é mostrado que apesar do medo, a mina não vai se render fácil, porque a bicha é braba. Os outros otários já cochicham, se perguntando quanta grana uma elfa daquelas vale no mercado negro. Escondido, o nosso prota lamenta, já decepcionado, porque tinha esperança de fazer uns amigos aventureiros. E do nada, o grupo de comédias vira a cabeça, já espantado, percebendo que tem mais gente na festa. O prota sai da escuridão, andando na direção deles e manda o papo reto, dizendo que não sabe da história toda. Ele para na frente dos caras, com a mão na espada, e avisa que não conseguem ver uma mulher sendo atacada, ativando o modo cavaleiro. O líder encara o prota, já com a cara de poucos amigos, e pergunta na maior marra quem diabos ele pensa que é. O nosso herói abre aquele sorriso de canto e fala com deboche que é só um aventureiro rank E pra humilhar. A elfa, já desesperada, grita pra ele meter o pé, avisando que os caras são caçadores de aventureiros, a pior espécie que tem. O prota ouve e o olho já brilha ativando a avaliação, lembrando que esses caras costumam ser rank alto. O scanner passa no líder, Falsas, um humano nível 65, com status tão borrados que nem dá pra ler. O segundo comédia é esse miserável aí, nível 52, com cara de lesado que não condiz com o poder. O terceiro é um ninja genérico, nível 56, que parece ser do tipo rápido e silencioso. E pra fechar, tem um cabeludo nível 58, que já com cara de nojinho, entrega que é um metido. O prota fica bolado, pensando que esses caras são mais fortes do que esperava, e a coisa ficou preta. Com o olho brilhando, ele se pergunta se eles têm skill de ocultação, já que a avaliação não leu tudo. Só que o líder não tá nem aí, com o olhar frio dá ordem pros capancas acabarem com ele. O loirinho lesado é o primeiro a avançar e gritando entendido, parte pra cima do prota com a espada. O prota fica bolado com a velocidade, pensando ele é rápido, percebendo que o nível 52 não é enfeite. O nosso herói bloqueia o golpe no reflexo, com as espadas se cruzando e deixando claro que a briga vai ser boa. O miserável tira sarro do desempenho dele, mas o herói responde na lata que é só porque o comédia é fraco. O miserável fica pistola e berra que não é fraco e bota mais força pra cima do prota. Enquanto isso, os outros dois capangas ficam de olho, com o ninja avisando que vai esmagar a cabeça do prota. Mas o nosso herói já tá preparado e com um brilho nos olhos ativa uma das skills novas que ganhou no rango. A skill é veneno, então o prota cospe uma gosma verde na cara do loirinho, que nem tem tempo de reagir. O maluco entra em desespero e grita igual uma menininha, enquanto o veneno derrete a cara dele numa cena bizarra. O resto do bando fica em choque, com o cabeludo gritando pelos ares e se perguntando se o prota cuspiu veneno mesmo. O prota limpa a boca, já com um sorrisinho de canto, pensando que o estilo de luta dele é quase de monstro. Ele admite que é um jeito imprudente, diferente do padrão, mas a real é que a vida nunca deu moleza. Com os ares agonizando, o prota pensa que foi lutando com um bicho que ele, um cara fraco, sobreviveu até hoje. O chefão Falsas fica com a pulga atrás da orelha, se perguntando se é skill única e admitindo que não pode subestimar o moleque. Sem tempo pra pensar, o líder manda os outros dois partirem pra cima junto com ele, numa briga de 3 contra 1. Aí os três comédias avançam ao mesmo tempo, com o ninja e o cabeludo tentando um ataque coordenado. O prota bloqueia o primeiro golpe, sabendo que se parar por um segundo, vai de F. O cabeludo vem logo em seguida pra fatiar, mas o prota se vira pronto pra mais uma
nenhuma defesa. O brabo se agacha desviando do golpe com agilidade em outro nível. E agora já tá vindo mais uma bicuda de alguém. E é o líder do grupo que já tá pronto pra dar uma lapada bem forte no nosso prota. O Protinha percebe isso e rapidamente ativa o corpo de aço pra tancar essa porrada. O chute vem com tudo e o nosso prota se queixa um pouco, porque o golpe do tiozão é pesado mesmo com defesa. Com um impacto, o prota é jogado numa poça de gosma verde, onde o chão da caverna é um pântano sinistro. O chefão fica bolado com a resistência do moleque, porque tinha certeza que tinha quebrado o pescoço dele. O nosso herói se levanta todo melecado, mas inteiro, salvo pela skill de defesa mais uma vez. O cabeludo, já com um sorriso de psicopata, saca uma faca avisando que vai acabar com a vida do prota agora. Ele anda na direção do pântano, mas o prota não tá afim de briga. Aí o herói vira as costas e corre pela gosma, enquanto o cabeludo grita chamando ele de covarde. Só que o chefão manda o capanga parar na hora, percebendo a armadilha tarde demais. O tiozão avisa que aquilo é um pântano venenoso e não é garantido sair vivo se for em fundo. Mas ele confia que o prota também não vai aguentar e logo vai ter que sair dali. O prota, já do outro lado, observa os caras de longe, no meio da névoa verde sinistra. Ele desafia os otários para uma competição de resistência para ver quanto tempo aguentam. O prota pensa que deu sorte de cair ali, porque os vapores venenosos vão drenar as energias dos caras rapidinho. E a tática funciona, com o cabeludo reclamando depois de 10 minutos que a cabeça dói e tá passando mal. Do outro lado, o prota acha que já tá quase na hora, querendo enfraquecer eles mais um pouco. Mas tem um porém. Ele olha pra elfa caída e sabe que se demorar muito, a situação dela pode piorar com veneno. Então, o prota sai do pântano todo pimpão, encara os caçadores e pergunta como tá a experiência com veneno. Os caras estão só o pó e o cabeludo resmunga perguntando se o moleque desistiu, porque deu um trabalho danado. O prota solta a bomba com um sorrisinho, avisando que não é afetado por status, então nem faz ideia da dor de que eles estão sentindo. O chefão arregala o olho, se ligando na hora que o prota anula status e já grita que eles foram enganados. Nisso, o líder já pistola, aponta o dedo e berra pra matarem o prota agora mesmo, num desespero muito forte. Só que o prota, paradão no pântano, apenas encara o comédia vindo, pronto pra treta começar com todo mundo no veneno. Aí ele troca lâminas com o ninja, já sorrindo de orelha a orelha, numa chuva de faíscas pra todo lado. O ninja, já no puro ódio, não curte nada ser forçado a lutar enquanto o corpo derrete por dentro. Então, o prota aproveita pra dar uma aulinha de biologia, falando que o veneno drena a estamina e o miasma diminui os status. O protinha tá bem confiante e ciente de que tá com a vantagem e não vai desperdiçar. Nisso, o cabeludo vem na maior fúria, tentando acertar o nosso prota. O maluco tenta pegar pelas costas, mas o prota ativa o corpo de aço e tanca as espadadas sem nem virar. Aí o comédia fica em choque, gritando o quê? Sem acreditar que as lâminas não fizeram nem cócegas. Enquanto a muvuca rola, o prota decide usar um brinquedinho novo e prepara outra skill. E a boa da vez é um manto de raios, surgindo uma aura de lobo elétrico numa tempestade de poder. A descarga acerta em cheio os dois capangas, que gritam de dor com um ataque em área pegando de jeito. O ninja fica todo esturricado de pele cinza, mal conseguindo ficar de pé depois desse choque. O cabeludo tá nada bem, gagueja tentando xingar, mas já tá com o corpo todo paralisado. Já maluco de ódio, o cara solta um berro chamando o prota de desgraçado, sentindo o veneno e o choque. Só que o show continua e o prota junta a energia na mão, ativando a skill que ganhou das mariposas. Ele grita corte aéreo e lança uma rajada de vento verde que fatia tudo pela frente no golpe final. O chefão, que só assistia, fica em choque, listando as skills de veneno, aço, raios e vento do moleque. E que arsenal, hein? O tiozão tá todo bugado, se perguntando por que raios um humano tem habilidades de monstro. O prota avança sem dar bola pro susto e avisa, já frio, que não tem obrigação nenhuma de contar os seus segredos. A troca começa e o chefão toma um atraso sem entender como apanha, se deveria ser superior a humanos. Todo arrebentado, ele gagueja que tá perdendo por causa do miasma, soltando a desculpinha esfarrapada. O tiozão olha pro prota vindo e num pânico puro, grita pra si mesmo que vai perder. No desespero, ele ativa o aumento de agilidade, com os olhos brilhando vermelho no último esforço. Ele não acredita que vai ver a saudade na mão do prota, sentindo a humilhação bater forte. Mas o nosso herói mostra que ele não tá nem aí pro drama, tá focado em terminar o serviço, isso sim. E nisso, o prota ativa o fortalecimento físico, surgindo uma aura de touro vermelho e partindo com o dobro de força. O resultado é a espada do chefão partindo em 1000 pedaços, deixando o tiozão em choque, vendo a arma virar pó. E no golpe final, o prota manda o líder de arrasta, com o corpo caindo no pântano.
De pé, o Prota admite que sem as anormalidades de status, o tiozão seria bem mais forte. Depois de acabar com os caçadores, ele lembra que ainda tem gente pra cuidar. A elfa, já aliviada, agradece e o herói responde humilde que não podia deixar ela naquela situação. O brabo repara que ela tá se fazendo de forte, mas saca que o corpo da mina ainda sente um miasma. Ela vira pro rosto meio sem jeito e fala que já fez os primeiros socorros, mas que ainda não tá 100%. O Prota fica com a pulga atrás da orelha, se perguntando o que uma elfa faria naquele lugar. E ainda mais sendo caçada. E do nada um barulho bizarro ecoa e os dois viram na hora, com aquela cara de que tem mais coisa vindo. E o Protinha sente que se você quiser continuação, você vai ter que comentar bastante, meu amigo. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like. Se quiser continuação é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, tamo junto, deixe seu hypezinho. Valeu, até a próxima e muito obrigado por vir até aqui. Valeu!